Durante essa semana, estamos acompanhando a leitura do livro do Gênesis. É o livro das origens, onde nós vemos a descrição de toda a criação do homem, a aliança que Deus faz com a humanidade e acompanhando agora a missão de Abraão, a missão de Isaque, chegamos a Jacó, filho de Isaque. E essa aliança perdura de geração em geração. E o episódio que nós ouvimos hoje na primeira leitura é que Jacó reuniu sua família, suas esposas, seus filhos, suas servas, e atravessa por um vale. E quando ele atravessa esse vale, atravessa uma correnteza de águas, do outro lado da margem, ele fica só. E aparece um homem que começa a lutar com ele. Nós não sabemos o motivo da luta, mas nós podemos perceber que se tratava da afirmação de poder. Jacó quer vencer aquele homem que vem lutar com ele. E ele confia na sua força, na sua agilidade. Mas de repente esse homem dá um golpe e na coxa da perna ele então fere Jacó e Jacó perde suas forças, a ponto de ficar mancando. Só que antes mesmo que esse homem o soltasse, ou ele soltasse o homem que lutava, ele exigiu que aquele homem que lutava com ele desse a ele a bênção. E então ele recebeu a bênção desse homem e ele pergunta: quem é você que luta comigo? E o homem então demonstrou que se tratava de um anjo de Deus. Jacó luta com Deus, quer provar a sua força, mas Deus vence. E por isso aquele homem o abençoou e disse: você será chamado Israel, porque lutou com Deus. E aquele homem foi chamado, e aquele lugar, Israel, Jacó, deu o nome de Fanuel, ou seja, a face de Deus. Ele mesmo diz: eu vi a face de Deus, eu encontrei com Deus e lutei com Ele. Quantas vezes nós nos colocamos também em luta com Deus? Talvez o maior inimigo nosso é nós mesmos, principalmente quando nós queremos justificar a nossa força, a nossa autonomia, e não nos deixamos ser cuidado, orientado por Deus. Nós queremos mostrar a nossa força, às vezes enfrentando situações que nós não damos conta. E aí vem a fé. Contemplar a face de Deus e deixar que Deus possa nos orientar. Às vezes nós nos silenciamos, às vezes gritamos demais, mas não buscamos o socorro de Deus. Queremos vencer por nossa própria força, nosso próprio interesse, e às vezes chegamos a ser egoístas, numa luta constante contra a nossa própria natureza. É preciso
buscar a Deus. Nós vemos no livro do Gênesis, ele cria e cuida da sua criação. Deus nos dá a vida e nos dá condições de cuidar da vida. Por isso, é preciso sempre buscar a face de Deus, buscar a Deus e juntos buscar soluções para os nossos problemas, as nossas dificuldades. Talvez o maior inimigo nosso somos nós mesmos, de querer fazer tudo sozinho. No Evangelho nós encontramos Jesus que depois de ter curado 2 cegos, é apresentado a Jesus um homem mudo. E Jesus então impõe a mão sobre aquele mudo e ele é curado. Ele começa a falar. Todo o povo fica admirado com o poder de Jesus de poder devolver a voz àquele homem. Mas os fariseus que tentavam buscar alguma coisa contra Jesus, eles então acusam que Jesus curou aquele homem por força do chefe dos demônios. Para o povo da Bíblia, qualquer doença que não sabia a causa dela, eles tratavam como uma possessão demoníaca. Aquela força que vem contra a vida. Se é contra a vida, é contra Deus. Demônio quer dizer aquele que é contra Deus. Aquele que não é a favor da vida. E Jesus diz, se é pelos chefes dos demônios que eu curo, essa gente não compreendeu nada. E aí chama os apóstolos e diz para eles, a messe é grande e os trabalhadores são poucos, pois aqueles que deviam de orientar, aqueles que deviam de buscar soluções para sanar os problemas da humanidade, das multidões, são aqueles que se põem contra a vida. E diz aos seus discípulos, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele vê nas multidões como um rebanho que não tem pastor. Os fariseus, que eram os chefes das leis, aqueles que criavam as leis, obedeciam às leis, são os que são contra Jesus que vem em favor da vida, dá a vista ao cego, dá a voz a quem era mudo e assim por diante. Eles não são capazes de perceber que de Jesus vem a salvação. Quantas vezes nós nos emudecemos diante das leis, diante das injustiças. Vamos pedir a Jesus que desata a nossa língua, para que nós possamos falar a verdade, para que nós possamos praticar a justiça, a misericórdia, e não uma concorrência, e não buscar as nossas próprias vontades ou a nossa própria autonomia, mas contar com a graça de Deus e deixar ser tocado por Jesus para que nós possamos falar a verdade, ver a necessidade do irmão e agir com caridade.